Pai do Senhor. Graças a Deus, meus queridos, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. E neste domingo estaremos estudando a lição de número 3 da revista de jovens, que tem por título Preparativos para a Conquista. E o texto do dia, que é o texto áureo, na nossa lição normal, é: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios, capítulo 21, versículo 31. E a síntese, que é a nossa verdade prática, diz assim: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. O texto bíblico que a lição toma por base, meus queridos, encontra-se no livro de Josué, capítulo de número 2, versículo de número 1, 9, 11, 23 e 24, que nos diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vosso deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Bom, meus queridos, nesta lição que nós iremos tratar aqui, ainda não é a questão da conquista de Jericó. Como o título está dizendo, é a preparação que Josué, orientado por Deus, colocou ao povo para eles poder tomar posse da terra a qual o Senhor tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, antes de tirar o povo da terra do Egito. Moisés, que foi quem começou essa grande obra, direcionado por Deus, por motivo, por uma questão que, digamos assim, que Moisés chegou, digamos assim, a perder um pouco a paciência com a questão do povo, porque o povo era muito, assim, incrédulo, Na verdade, faltava, assim, fé em muitos. E Deus tinha ordenado que Moisés mandasse que botasse água da rocha, mas Moisés perdeu a sua paciência, com o cajado feriu a rocha, e simbolicamente, tipologicamente, a rocha que brotava água no deserto, ela simbolizava Cristo, como a água viva. E nessa questão aí, Deus sentencia Moisés a que ele não poderia entrar na terra prometida. Moisés chegou só a ver a terra de longe. Mas Deus escolhe um outro homem pelo qual iria conduzir o povo nessa conquista. Na conquista dessa terra a qual ele tinha prometido
a, aos vossos pais, Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus escolhe Josué, filho de Num, para isso. E sabendo ele da tamanha responsabilidade a qual ele estava assumindo diante da congregação, né? Ele procura saber se Deus é com ele. E Deus fala com ele e diz que assim como ele foi com Moisés, ele seria com ele. Mas Deus dá uma recomendação a Josué, que Josué não se apartasse da lei do Senhor, que meditasse nela de dia e de noite. Ou seja, que ele tivesse uma constância em buscar, meditar, conhecer as Escrituras e que não se apartasse, não deixasse de cumprir o que ali estava dito. E havia sobre ele a promessa que assim como ele foi com Moisés, Deus seria com ele. E vemos aqui, agora a partir nesse primeiro ponto, nesse primeiro tópico, Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Porque bem sabemos que o povo passou 40 anos peregrinando no deserto. Por conta de quê? Desobediência, falta de fé, incredulidade. Era uma questão que eles passariam 40 dias para adentrar nessa terra. Mas como resultado da falta de fé daquele povo, né, eles foram castigados a passar 40 anos, né, sendo assim permitido só Josué e Caleb e a geração mais nova daquela época, né? Aí passados esses 40 anos, o povo está preparado, Deus vê que o povo está preparado para poder tomar posse dessa herança. Aí, no decorrer desse tempo, o que acontecia? Deus alimentava o povo com maná que caía do céu, que descia do céu. Deus enviava alimento para aquele povo. Aí aqui, já vamos ver que Deus manda o povo se preparar. Josué manda anunciar que o povo se provesse de comida, de alimento, como está lá em Josué capítulo 1, versículo 11. Né, porque iriam passar 3 dias, né, que eles iam passar 3 dias para poder se prover de alimento, se abastecer, guardar alimento, né, por aquilo que eles iriam passar ali. E a gente vê a primeira dificuldade que aquele povo iria enfrentar, que era o quê? Que era a travessia do Jordão. O rio, largo, fundo, e fizeram isso no tempo de enchente, né? Conforme a gente pode ver lá em Josué capítulo 3, versículo 15. Se vocês forem lá ver, irão ver isso. E vamos ver então o segundo obstáculo, que é que a cidade ela era fortificada pelos muros, né, de Jericó, por essa muralha. E podemos ver, irmãos, que outra coisa que Josué procura também ver do povo, né? A questão, porque existia as tribos, né, os guerreiros de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés, que eles já estavam no local da sua habitação do outro lado do rio, a qual eles conquistaram ali aquele local. Mas só que já Moisés antes já tinha falado com o povo, né, que eles ali já era o local deles. Eles pediram aquele local para eles habitar ali, ficarem ali. Moisés concede a eles, né, conforme está lá em Números capítulo 32, do versículo 20 ao 28. Se vocês forem lá, vocês irão ver isso aí. E
Josué aí vai cobrar do povo deles, né? Essa questão aí, essa obediência, né? Esse juramento, essa aliança que eles tinham feito com, com Moisés, conforme está lá, capítulo 1, versículo 13, é o que ele vai dizer. Lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e ele lhes dará esta terra. Aí ele vai continuar dizendo que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu desde que do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês. E eles também tomem posse da terra que o Senhor, o vosso Deus, de vocês lhes dá, pois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Então Josué vai aqui e cobra essa promessa que eles tinham feito, né? Moisés vamos ver aqui a unidade também, a unidade do povo na questão dessa conquista. E eles dão uma demonstração de obediência, né? Os seus liderados dão uma demonstração de obediência ao seu líder. Eles reconhecendo a autoridade de Deus posta sobre a vida de Josué. E vamos ver também, irmãos, aqui no tópico 2, onde vai falar a respeito dos espias ao qual Josué envia para que eles fossem espiar a cidade de Jericó. Vemos também uma questão de prudência da parte de Josué, né? Mesmo sabendo que Deus era com ele, sabendo que é Deus quem dá a vitória, porque em outras conquistas passadas, Josué estava presente, vendo a manifestação do poder de Deus. Mas como uma forma de prudência, ele via os espias que, segundo alguns historiadores, era a forma costumeira daquela época, para eles verem a questão de suprimento, a questão da defesa, a questão da tropa, procurar ver a fragilidade que poderia haver naquele local para haver uma maior facilidade de infiltração ali, de intervenção ali naquele local. Então, é por isso que Josué envia os espias, né? Aí eles, ao chegarem lá, como a gente vê, um local bem assim propício e menos de que poderia trazer uma desconfiança a respeito deles, porque se eles fossem descobertos, o que aconteceria com eles? Certamente eles seriam mortos. Então Raabe, a prostituta, que segundo a gente enxerga no texto, tinha uma casa constituída sobre o muro de Jericó. Então dá para nós entendermos que esse muro era bem largo, ia ser algo de difícil acesso, né? Mas como a Bíblia vai nos ensinar que para Deus nada é impossível. Não tem nada impossível que Deus não possa fazer. Se ele tinha prometido dar, ele iria dar. A questão que Deus queria que o povo tivesse verdadeiramente
uma sinceridade diante dele, né? Assim como é demonstrada, a gente enxerga na questão de Raabe, porque ela, ao esconder os espias ali na casa dela, que provavelmente poderia ser também uma hospedaria, né? Aí ela vai dizer, né? E disse-lhes: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Ou seja, o povo já estava apavorado. Por quê? Porque os acontecimentos que tinham sucedido no Egito, a travessia do Mar Vermelho, como ela mesmo vai relatar, aí a Bíblia vai relatar, o escritor faz questão de relatar nos versículos posteriores, tinha chegado ao ouvido daquele povo, né? Porque já naquela época eles adoravam vários deuses, né? Mas Israel, a nação escolhida por Deus, tinha um Deus vivo e verdadeiro. E isso estava gerando espanto, porque aquele povo estava vendo o povo de Israel acampado à margem do Rio Jordão. E quando eles atravessaram o Jordão, acreditamos que ficaram mais apavorados ainda, né? Ao ver aquele povo atravessando o Rio Jordão a pés enxutos, né? E podemos trazer até o nosso dia de hoje esse período que nós estamos atravessando, né? Que nós estamos passando. Mas nós estamos passando por esse Jordão e com a certeza de que Deus, Ele está conosco. Como a Bíblia vai dizer que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? É aonde nós podemos recorrer ao nosso socorro. E vamos ver aí, irmãos, no tópico 3, que ele vai colocar aqui a Raabe como uma heroína da fé, né? Que ela creu, apesar de que ela mentiu quando ela foi questionada acerca dos espias, né? Mas a gente vê que ela mentiu, mas só que ela ainda não fazia parte da aliança do povo de Israel. E o escritor aos Hebreus cita ela até como exemplo, né? E através dela, através de Raabe, da fé de Raabe, Deus salva não só Raabe, mas também toda a sua família, né? Como está no capítulo 11 e versículo de número 31 da carta aos Hebreus, que vai nos dizer assim: pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E a gente vê também, irmãos, que essa questão dessa conquista aí de Jericó era também o juízo de Deus sobre aquele povo pagão, aquele povo pecaminoso. Como se você quiser ler, você pode ver lá em Levítico capítulo 18, a partir do versículo 21 até o versículo 25, que nós veremos isso aí. E a gente pode ver isso aí também, porque ela, por uma certa parte, tem sabedoria, né, em falar com aqueles espias, pedindo a eles, né, porque ela, como ela era uma prostituta e talvez tivesse uma hospedaria, o pessoal que passava por ali falava, né, dos acontecimentos que ocorriam e o povo tinha ciência e sabia do que estava por vir sobre eles, né? Aí, como sinal ali, que por ela ter acolhido os espias, como sinal eles dizem que ela amarre um cordão de escarlate, né, vermelho, e que
eles dão a palavra deles que ela não iria sofrer essa condenação, esse juízo, desde que ela ficasse dentro da casa e o fio estivesse lá dentro e que ela não entregasse os espias. Foi esse acordo que eles fizeram, né? O fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão, em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependem dos seus pecados, né? Porque a gente vê lá, né, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usarem como símbolo da redenção da família de Raabe um fio vermelho. Acredito que os irmãos lembram, né, muito bem da história quando o anjo da morte ele passa ali no Egito e como sinal, né, que o anjo ele iria passar sobre, tinha que ser aspergido no umbral da porta um sangue do cordeiro, né? E aqui como sinal, né, que ficou como sinal não só para os espias, mas para a tropa de Israel, era esse cordão. E ele disse, desde que vocês estejam aí dentro, ninguém tocará a mão em vocês. E assim ela é salva, não só ela, mas a sua família. E, além do mais, ainda tem a questão, vamos dizer assim, de honra de fazer parte da genealogia de Jesus, do Salvador, né? Bem, meus queridos, queremos concluir dizendo assim: o livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando um milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo à ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagres. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz, a qual, pela fé, não apareceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e agradeço por esta oportunidade em nome de Jesus.